Boa tarde, meninos. Hoje nós iremos fazer a correção aí da atividade do encontro com a língua, lá da página 62 e 63. Então, acompanhe aqui a correçãozinha, certo? Sobre o uso das reticências, que foram explicados, esse assunto foi explicado ontem. Então, nós temos a primeira questão. Releia os trechos extraídos do texto. Quem mexeu na minha mochila? E em seguida responda o que se pede. De repente, gol! Quem foi? Meu Deus! Quem foi, meu Deus? Foi o Cacau. O quê? O Cacau pegou meu bilhete? Que bilhete, Bia? O Cacau fez um gol para a nossa classe. Eu, hein? Tá tudo bem? Não, pegaram meu bilhete da mochila. Que bilhete? Nada. Esquece. É isso aí. Vai, Cacau. Chegou bem perto de Pedro e tratou logo de perguntar. Foi você? Eu o quê? Você sabe, Pedro. Sei o quê? O que estava dentro da minha mochila. O que estava dentro da minha mochila. E devolvendo o bilhete, Pedro foi falando de cabeça baixa. Tá legal. Eu peguei o bilhete. Eu vi quando o Duda passou pela carteira e deixou o papelzinho para você. Fiquei curioso. É só isso. Queria saber o que ele escreveu, afinal você é minha amiga. Que nome damos aos sinais de pontuação circulados no trecho? O nome dos sinais de pontuação que foram circulados aqui no trecho é reticências, né, gente? As reticências. B. Qual efeito você entende que ela causou nas frases que foi utilizado? Então, eu coloquei aqui, ó, elas auxiliam o leitor a entender a forma como as frases foram ditas, além de trazerem a ideia de interrupção da fala do personagem e, ao mesmo tempo, a de continuidade de seus pensamentos, né? Quando ele para aqui um pouquinho, tá legal. Aí ele para, pensa, né? Eu peguei o bilhete. 2. Leia agora outro trecho que essa pontuação aparece. Que cara é essa, Pedro? Sua classe ganhou o campeonato da escola. Eu aqui não sei se vou perder uma amiga, professora. Observar aqui o uso das reticências aqui, né? Aparecem novamente aqui. Complete a frase. Nesse caso, as reticências nos levam a compreender que ocorreu continuidade de pensamento do personagem Pedro, mas que sua fala foi interrompida por um momento, o que ajuda o leitor a compreender o sentimento do personagem na situação que era de arrependimento, né? Então, Pedro, ele parou, pensou no que ele tinha feito, né? E pensou que por conta daquilo ele iria perder a amizade da Bia, né? Então, foi aí uma situação de arrependimento, um sentimento de arrependimento, né? Você percebeu que as reticências são muito comuns em falas de personagens, não é mesmo? Isso porque elas são recursos que podem ser utilizados por quem escreve para marcar suspensão, pausa e interrupção, provocadas por sentimentos de dúvida, surpresa, timidez, ansiedade, ou para trazer movimento ao texto e modificar a melodia daquilo que está sendo dito, ajudando o leitor a entender as oscilações emocionais dos personagens. Vamos retomar e ver mais algumas situações de uso dessa pontuação. Então, vamos lá. A tia já leu aqui ontem, já explicou, mas eu vou ler novamente, tá? Então, marcar uma interrupção da frase, por exemplo, essa tal pessoa que mexeu na minha mochila, preciso falar com alguém. Então, ela começou a ler, teve um pensamento e lembrou que precisava falar com alguém, né? Indicou um pensamento aqui, ó. Marcar a interrupção provocada por sentimento de quem pronuncia a frase. Por exemplo, desculpe, eu não quis fazer mal a você. Indicar que a ideia expressa na frase é incompleta e que, portanto, sua continuidade deverá ser imaginada pelo leitor. Por exemplo, agora eu entendi tudo. Mochila aberta, fivela de lado, pegaram algo meu. Realçar, destacar uma palavra ou expressão. Por exemplo, Pedro, coitado, não sabe o que fazer para recuperar a confiança de Bia.
Você deve ter reparado que nas situações apresentadas aqui, após as reticências, o texto é reiniciado com letra maiúscula, ou seja, inicia-se uma nova frase, certo? Essa é a forma mais usada de utilizar as reticências, mais usual de utilizar as reticências. Outras vezes você verá que após essa pontuação as palavras seguintes não é iniciada com letra maiúscula. Essa escolha depende muito do autor e da intenção dele ao utilizar. Então, não é necessariamente necessário que se use uma letra maiúscula depois das reticências, tá? O autor é que vai decidir aí de acordo com a emoção, com a sonoridade aí que ele quer que esse texto que ele escreva tenha, né? Tem que ter muito cuidado ao usar esse sinal de pontuação, porque você tem que saber realmente usá-lo. 4. Transcreva do texto uma frase para cada situação de uso de reticências. Marcar interrupção causada por um sentimento de dúvida. Eu coloquei aqui, sei não, tenho que pensar, tá? Então aqui marcou uma interrupção aí causada por um sentimento de dúvida. Deixa eu ver se sai aqui. Próximo. Realçar. Destacar uma palavra. Exemplo. Eu sei que foi mal. Desculpa. Tá? Então aqui a tia colocou as frases já retiradas do texto, tá, gente? Essa foi a correçãozinha da atividade aí sobre o uso das reticências. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles são aqueles que indicam a posição de um ser qualquer em relação a outro ser, né? São usados para demonstrar, tá dizendo o nome, né? Demonstrar. Os pronomes demonstrativos são esta, essa, aquela, estas, essas, aquelas, este, esse, aquele, estes, esses, aqueles, isto, isso, aquilo, tá? São pronomes demonstrativos. Lembrando que os pronomes demonstrativos, eles são aqueles que indicam a posição de um ser qualquer em relação a outro, tá? Então, são usados para demonstrar algo a alguém, tá? Vamos lá. A quinta questão tem assim: releia os 2 parágrafos do texto, observe as palavras destacadas. Tanta gente na quadra, o barulho da decisão do campeonato, da escola, sua classe na decisão. Tudo tornava mais difícil encontrar quem teria feito aquilo. O bilhete. Onde estava o bilhete? Logo Bia se lembrou do bilhete que Duda mandara para ela na segunda aula. Ah, se eu pego quem fez isso. Falou em voz alta, sem se preocupar se seria ouvida, pois com todo aquele barulho, quem poderia escutá-la? Né? Quem pegou o bilhete com certeza estava observando ela, né, gente? Então, aqui, o que vocês iriam fazer? Circular os pronomes demonstrativos, né? Aqueles pronomes que são usados aí para indicar a posição de um ser em relação a outro, tá? Então, os pronomes demonstrativos, eles aparecem aí na atividade, já estão circulados e vocês irão responder aí a perguntinha da letra A, da letra B e da letra C, tá? E aqui nós temos uma explicaçãozinha, eu vou ler aqui com vocês porque a atividade vocês vão responder sozinhos. Muito bem, os termos destacados nas frases são pronomes demonstrativos e nos casos apresentados indicam a posição de algo em relação a quem fala. Assim, na primeira frase, o pronome demonstrativo este indica que o bilhete está perto de quem fala. Já na segunda frase, o pronome demonstrativo essa indica que a mochila está perto da pessoa com quem se fala. E na terceira frase, o pronome demonstrativo aquele indica que o menino está longe tanto da pessoa que fala como da pessoa com quem se fala. Então, os pronomes demonstrativos, eles situam alguém ou algo em relação à pessoa que fala, primeira pessoa, a pessoa com quem se fala, segunda pessoa, e a pessoa de quem se fala, que é a terceira pessoa. Eles podem lembrar o leitor ou ouvinte o que já foi dito anteriormente ou que ainda vai ser dito. Por exemplo, mãe, mexeram na minha mochila hoje. Qual mochila, filha?
aquela que eu uso todos os dias para ir à escola. Então, aquela que é um pronome demonstrativo, né, gente? Os pronomes demonstrativos. O pronome demonstrativo aquela se refere à mochila, já mencionada anteriormente. Alguns desses pronomes podem variar em números, que é o singular e plural, e gênero masculino e feminino. E outros variam e outros não variam, ou seja, são invariáveis. Veja aí, aqui nós temos a tabela com os pronomes, que a tia já citou aí, mas vocês vão usar essa tabela aqui, porque ela vai ajudar muito vocês. Observação. A pessoa que fala é chamada de primeira pessoa, eu, singular, e no plural, nós. A pessoa com quem se fala é chamada de segunda pessoa, o tu, singular, e o vós no plural. A pessoa de quem se fala é chamada de terceira pessoa, ele e ela, singular, eles ou elas, plural. Tá? Lembre-se, o pronome você e vocês são usados no lugar dos pronomes tu e vós em algumas regiões do Brasil. Aí nós temos a atividade que vocês vão fazer na questão 5. Vocês podem estar lendo novamente sobre os pronomes demonstrativos, depois eu vou retornar com vocês quando a gente tiver aula aí pelo Google Meet, tirar as dúvidas de vocês a respeito dos pronomes demonstrativos, tá bom, gente? E do uso das reticências também. Então, responda a questão 5 e depois eu volto fazendo a correçãozinha com vocês. Até mais!